tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso Café com Pesquisa, evento que se chama Limites do Planeta e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esse evento, para situar os ouvintes, aqueles que não são do nosso público cativo, né, é um ciclo de eventos curtos, onde nós discutimos temas relacionados à Agenda 2030 da ONU e aos limites do planeta. O nosso objetivo é promover um debate acadêmico de excelência, porém de maneira informal, né, descontraída. Por isso o nome de café, né? O Café com Pesquisa ele é promovido pelo programa de pós-graduação em Direito da Universidade de Caxias do Sul, sobretudo pelo grupo de pesquisa Direito Ambiental Crítico. Então, esse evento tem a coordenação, além de mim, né, da professora Fernanda, do professor Ayrton Berger, né, do professor Alexandre Altman, do professor Leonardo Subtil, e da professora Ana Camardello, que além do nosso grupo, que além de integrar nosso grupo, coordena o núcleo de estudos e pesquisas em políticas públicas sociais. Tá? E o nosso encontro de hoje é realizado em parceria com o GPDA, né, com o Grupo de Pesquisa de Direito Ambiental na Sociedade de Risco, da UFSC, que é coordenado pelo professor José Rubens Morato Leite, que é o nosso convidado de hoje. Né? Então, é com muita alegria que nós recebemos o nosso convidado, né, professor Morato Leite. Ele vai falar sobre a metamorfose e as rupturas necessárias do direito ambiental, e depois vai debater o tema conosco, que é a proposta do nosso Café com Pesquisa, né, um evento mais focado no debate, né, do que na apresentação formal propriamente dita. Então, quero dar boas-vindas, né, ao professor Morato Leite, que, enfim, dispensa apresentações, é um dos grandes nomes do direito ambiental nacional e internacional, né? E, particularmente para mim, uma grande satisfação, porque ele fez parte de toda a minha carreira acadêmica, né? Meu primeiro trabalho, que foi o trabalho de conclusão de curso, foi orientado por ele, foi um dos primeiros grupos de pesquisa de que eu participei e onde eu adquiri o amor pelo direito ambiental, né? Então, uma pessoa, para mim, pessoalmente, também muito importante, que sempre fez parte da minha carreira, né, do meu percurso acadêmico. Tá? Então, uma grande satisfação, nós faz um bom tempo queremos ele receber aqui, né, e calhou que foi em razão da pandemia que isso acabou sendo facilitado, né. Então, muito grato à presença do professor Morato. O evento ele tem a professora Fernanda Damascena, né, e eu, Clóvis Malinverni, como debatedores. Nós vamos iniciar os debates e depois franquear a palavra para os demais. E nós vamos passar agora, eu vou passar para Caroline Ferri, que é a nossa doutoranda, e vai nos dar algumas informações, né, sobre a organização dessa atividade. Tá? Bem-vindos a todos e um abraço, sintam-se acolhidos. Boa tarde, então, a todos. Sejam todos bem-vindos. Todos me escutam bem? Professor Clóvis, está tudo certo? Okay. Tá bom o som. Ok, sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto encontro Café com Pesquisa. Cumprimento o professor convidado, Dr. Rubens Morato Leite, queridos professores Reginaldo Pereira e Silvana Winkler, que tive o prazer de conhecer no primeiro Congresso dos Commons, e é um prazer revê-los aqui, ainda que virtualmente, aos organizadores do evento, ao coordenador de programa de pós-graduação em Direito, mestrado e doutorado da UFSC, professor Dr. Jefferson Dittes Marim, que se faz presente. O professor Dr. José Rubens Morato Leite é professor titular dos cursos de graduação e pós-graduação em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina, é doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, com estágio de doutoramento na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, mestre em Direito pela University College London, membro e consultor da IUCN, União Internacional para a Conservação da Natureza. A pedido da coordenação, eu vou passar algumas orientações
para que haja um bom andamento desse encontro. Então, solicitamos a todos os ouvintes que mantenham suas câmeras e seus microfones desligados. Lembramos que apenas o ouvinte previamente inscrito vai receber o certificado. Então, se você se inscreveu previamente a essa palestra, você vai receber o certificado, e para a captação da presença vai ser disponibilizado, após a fala do palestrante, um link de acesso para preenchimento do formulário. Aí vai ser registrada a sua presença. Então, eu peço, por favor, que apenas preencha esse formulário se você se inscreveu nesse encontro. Questionamentos: pedimos que o ouvinte ele faça a sua inscrição utilizando o chat. Também pode escrever a pergunta ou solicitar que lhe seja dada a palavra em momento oportuno. Somos gratos pela compreensão e colaboração de todos. Eu passo a palavra, então, ao coordenador do Programa de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado em Direito da UX, professor Jefferson Dietz Marim, e, na sequência, passamos a palavra ao professor Dr. José Rubens Morato Leite. Professor Jefferson. Boa tarde a todos, agora de maneira oficial, né? Já saímos dos bastidores. Eu gostaria de cumprimentar inicialmente os organizadores do Café com Pesquisa, esse evento que, de fato, tem gerado muitos frutos e bons debates, né? E estamos aí publicizando as falas graças a esses recursos das redes sociais, né? Eu sempre digo que a pandemia, que é um período evidentemente muito triste, e diria cada vez mais triste pelas privações que tem gerado, né? Pela perspectiva certa de aumento catastrófico da desigualdade que nós teremos. Então, não há dúvida do efeito avassalador desse período de exceção que nós vivemos. Mas, do ponto de vista pedagógico, ele acabou implicando na aceleração de alguns processos, como esse de comunicação online, que tem nos permitido, né, ouvir pessoas além fronteiras e compartilhar conhecimento, realizar debates, que é a finalidade primordial, né, da pesquisa universitária. Então, cumprimentar o professor Clóvis e a professora Fernanda, os debatedores de hoje, os professores da casa, professor Alexandre, professor Leonardo, que eu vejo que está presente também, professor Ayrton, né, os professores Reginaldo e Beatriz também, e outros professores de outras instituições, os nossos discentes da casa, do programa de doutorado e mestrado, e, por fim, saudar com muito carinho o professor Rubens Morato Leite, a quem nós contatamos há pouco tempo atrás, e estamos engendrando a realização de um evento com organização comum, né, professor Morato, com a participação aqui da universidade e também do Planeta Verde, essa instituição fundamental para o direito ambiental e para as lutas ambientais em geral do país, e que tem contribuído de uma forma imensurável, né? Então, o objetivo do contato, e agora faço essa alusão de público, é realmente colocar a Universidade de Caxias do Sul à disposição do Planeta Verde, né, para que nós possamos contribuir com as nossas pesquisas, né, e quiçá traçar uma trajetória conjunta a fim de implementar essa troca de experiências, as pesquisas conjuntas, né, que de fato reconhecemos a grande importância do Instituto, como disse, não apenas para o direito ambiental, mas para a pauta ambiental do país como um todo. A contribuição histórica do Instituto já é de uma valia imedível, né? E, afora isso, toda a trajetória do professor Morato Leite, né, assim como o professor Clóvis mencionou, fez parte da formação dele, mas de maneira presencial. Em relação à minha formação, não presencialmente, por força do estudo noutras instituições, mas as suas teorias, seus escritos, sempre estiveram presentes na minha formação. Então, também para mim é um momento muito especial recebê-lo aqui, e tenho certeza que as minhas palavras também são as palavras
de todos os docentes e discentes da instituição, né? Pela herança que o senhor deixou e continua a construir para o direito ambiental como um todo. Então, sinta-se, professor Morato, virtualmente acolhido, né? Esperamos que em outras ocasiões podemos recebê-lo também presencialmente, quiçá com um mate ou com um vinho aqui da Serra Gaúcha, né? Mas por hora ficamos nessa acolhida virtual. Seja muito bem-vindo, professor. Por hora ficamos com o café, professor. Café, tá certo, café, ok. Bom, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês nesse Café com Pesquisa, principalmente rodeado por grandes amigos. Agradeço ao professor Jefferson Marim, coordenador do programa de pós-graduação da UX em Direito, né? O Clóvis, que já referenciou a nossa amizade, né? Eu tenho uma amizade grande com o Clóvis há muito tempo, e admiração pelo trabalho do Clóvis. A Fernanda, da mesma forma, porque eu interagi muito com a Fernanda, quer lá na Univale, na Unicinos, como também em várias outras oportunidades no Planeta Verde, e a Fernanda também é um dos destaques do direito ambiental, como o professor Clóvis. Gostaria também de só citar alguns nomes: a professora Silvana Winkler, uma pessoa fabulosa, uma pesquisadora de mão cheia; o professor Reginaldo, também conheço ele há muito tempo, desde um curso de especialização. O professor Reginaldo, um batalhador, né, hoje coordenador da pós da UNO Chapecó, uma pessoa que eu admiro muito, né? Então, é um prazer estar aqui com os meus alunos e com os alunos aqui da UX, dos pesquisadores, os alunos do GPDA também. Certamente vão fazer muitos outros eventos juntos, vamos ficar mais próximos, e é uma oportunidade que a gente tem mesmo para discutir melhor o direito ambiental e ficarmos mais juntos, né? Bom, a minha fala de hoje ela vai se reportar em alguns ângulos, né? No final, depois eu vou fazer um debate com o Clóvis para também de um cunho prático, para analisar a questão de um julgado, né? Para olhar o mundo real também, né? Então, antes de olhar o mundo real, eu queria discutir o direito ambiental e a crise do direito ambiental. E, para isso, eu vou, então, trabalhar em algumas rupturas. Vamos explicar um pouco o nome, o título que eu dei para essa palestra, né? Eu estou falando da metamorfose, né? Mas eu estou falando da metamorfose da transformação. E uma metamorfose emancipatória, né? E, ao mesmo tempo, estou falando da necessidade de ruptura, e ruptura do direito ambiental. Então, de fato, eu me reporto também um pouco dos ensinamentos do Ulrich Beck, que tem um livro que chama Metamorfose, face aos problemas da mudança climática e outros problemas. E o título já condiz com o que eu estou querendo como problema de pesquisa, né? Pegar algumas teorias que estão discutidas e sendo discutidas nessa crise ecológica para uma mudança do direito ambiental. Então, é essa a proposta que eu tenho hoje para vocês. Depois, ao final, talvez, uma discussão de um caso concreto, a gente possa adentrar nos problemas do direito ambiental no mundo real, não é? Bom, eu não precisaria explicar muito para vocês, mas vou começar com os elementos da crise ecológica. Todos nós conhecemos os elementos da crise ecológica. Nós vivemos na era do antropoceno, né? Então, sabemos que os problemas hoje são planetários, dizem respeito a limites do planeta. Nós vivemos também numa sociedade de hiperconsumo e, ao mesmo tempo, contrastando com pessoas vulneráveis, sem nada para comer, né? Então, uma sociedade, ao mesmo tempo, de consumo e, ao mesmo tempo, de pessoas vulneráveis.
E é uma sociedade que mostra uma crise ecológica pelo modo crescentimentista, né? Nós já sabemos, assim, nós trabalhamos com o direito ambiental, vocês também sabem, o modelo do capitalismo exacerbado, em que pensa só no PIB, e ele não leva em consideração as relações que tem com a natureza, né? E isso faz a gente repensar o modelo também, que mostra um pouco da crise ecológica, né? E a crise ecológica é uma crise também do aumento demográfico, populacional. Cada vez mais gente, cada vez mais problemas e problemas hipercomplexos, né? Nós vivemos uma sociedade, como já dizia o Ulrich Beck, o Clóvis também trabalhou com o risco, nós trabalhamos hoje com o risco cada vez mais hipercomplexo. E ele traz problemas que nós não imaginávamos, ou problemas acrescidos. O Ulrich Beck já havia isso através da sociedade de risco com o problema da Revolução Industrial, que trouxe problemas que são invisíveis, são transfronteiriços, né, e que têm uma conotação interdisciplinar, porque é aí que a gente vê os problemas que são mais complexos, né? Bom, não preciso dizer muito da crise ecológica, que essa pandemia ela tem origem na zoonose, né? E sendo uma origem da zoonose, nós estamos vendo que existe uma exacerbação da utilização dos recursos naturais, né? E com isso trouxe e está trazendo esses problemas de zoonose. Um exemplo claro é a SARS, o Ebola, e agora nós temos a Covid-19, né? É a maneira pela qual nós estamos nos relacionando com a natureza. Então, esse faz parte do problema. E eu acho que esse é um parte que denuncia o momento civilizatório que nós vivemos. Então, essa nossa relação homem-natureza, ela está deturpada e precisa de uma ruptura. Então, esses, vamos dizer assim, seriam os elementos da crise ambiental, né? E eu poderia dizer que esses elementos da crise ambiental já estão hoje conhecidos, né? Eu vou dar um exemplo que eu estou discutindo, lendo, relendo e tentando mostrar que a crise ecológica ela é uma crise hoje, e uma crise do direito ambiental, ela já é conhecida também. Nós temos aí o relatório do PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas do Meio Ambiente, que fez um relatório do Estado de Direito Ambiental em 2019, The Rule of Law, Environmental Rule of Law. Esse relatório ele denuncia claramente que, apesar de existir, na maioria dos países, um capítulo, um artigo na Constituição para a proteção ambiental e, vamos dizer, uma alta proliferação de normas ambientais, a maioria dos países hoje tem uma agência, um Ministério do Meio Ambiente, mas, mesmo assim, esse Estado de Direito Ambiental ele tem uma baixa implementação. E existe uma falta de coordenação entre as agências ambientais, a falta de capacidade institucional, a falta de acesso à informação, a corrupção e um sufocamento do engajamento civil. E isso está tudo no relatório The Rule of Law, Environmental Rule of Law, de 2019 das Nações Unidas. Bom, dito isso, nós temos um problema que não é só dos países pobres, nem dos países emergentes, é também um problema dos países desenvolvidos, que também não implementam as normas. Quer dizer, ou a norma é mal implementada, ou ela está com alguns elementos de conteúdo mal formulados, né? Eu acho que, então, com esse relatório do PNUMA,
fica clara, vamos dizer, a ineficiência e a ineficácia das normas ambientais, verificando a necessidade de uma mudança que busca um maior valor da juridicidade do direito ambiental e evitando uma função meramente simbólica, né? Bom, então, vamos dizer aí que eu estou tratando, já tratei com vocês da crise ecológica, dei alguns elementos, disse que hoje nós já sabemos da crise do direito ambiental. Agora, no nosso país fica mais clara a crise ambiental, né, a partir da fala do ministro, né, que recentemente mostrou que o Estado brasileiro, apesar de ter uma norma constitucional avançada, né, ele se porta como um Estado poluidor, não é? Um Estado vendedor da natureza, né? E mais que isso, a gente vê, francamente, a percepção de aproveitar o momento para normatizar de forma infraconstitucional para que facilite ou flexibilize a norma ambiental. Isso demonstra que existe um problema de governança ambiental e, ao mesmo tempo, de um Estado de direito ambiental. Porque, vamos dizer assim, se a Constituição nos garante um Estado de direito, democrático de direito, o que nós estamos fazendo com essa governança é deturpar esse Estado de direito democrático. Não é? E nós vimos isso claramente com invasão de áreas indígenas, invasão por grileiros e assim por diante. Eu não vou falar mais desse tópico, mas fica claro para a gente que esse Estado de direito ambiental no Brasil existe uma dissociação entre a nossa Constituição e a execução dessa proteção ambiental, né? Então, veja a importância dessa discussão do Estado de direito ambiental, porque ela quer uma ruptura, ela quer uma metamorfose desse direito ambiental, para que esse direito ambiental seja efetivo, tenha eficácia, né? Eu preciso retomar um pouquinho para mostrar um pouco da racionalidade do direito ambiental. Não sei se eu poderia, talvez, passar aqui uma tela para vocês. Eu vou tentar passar a tela agora, vamos ver se eu consigo, porque eu não estava conseguindo. Mas vamos lá, vamos tentar passar a tela. Vamos ver se eu consigo, né? Vamos ver se ela está se eu consigo mostrá-la, né? Não sei se vocês estão vendo. Eu gostaria só de uma resposta. Está aparecendo, né? Bom, então, aqui eu vou mostrar um pouco da racionalidade do direito ambiental. Ela é totalmente diferente da racionalidade do direito vigente. Então, nós precisamos realmente uma ruptura com o direito vigente. Porque nós do direito ambiental, temos que pensar na hipercomplexidade e numa epistemologia, um conhecimento que é sistêmico e é complexo. Ele está fora do direito tradicional, que é dentro de uma racionalidade jurídica estricto sensu, e mais cartesiano, né? Então, o paradigma da discussão do direito ambiental, ele vai além do paradigma simplista, ele vai para um paradigma complexo, né? E se nós formos olhar na teoria do direito, a teoria do direito ela é antropocêntrica. Então, existe aí uma ruptura necessária, que nós temos que ser menos antropocêntrico para olhar o direito dos mais vulneráveis nessa discussão do direito ambiental. E um dos mais vulneráveis é a natureza. Então, por isso que eu estou ampliando a minha discussão em relação ao direito da natureza. Porque direito da natureza é o menos representado. E ele precisa de realmente uma revisão de pensamento desse pensamento fundamental do direito, uma visão meramente, tradicionalmente antropocêntrica, né? O direito que nós temos vigente, ele é legalista, ele está ligado às forças dominantes e ele tem uma base privatista.
Então, nesse aspecto, a gente observa que esse direito precisa de uma mudança, precisa de uma ruptura. Eu vou dizer para vocês que o direito vigente ele é ancorado primordialmente numa visão interdisciplinar, fragmentada, pouco interdependente do homem na natureza, sem aquela visão holística do sistema da natureza, e a norma vigente objetiva controlar litígios da juridicidade do dano consumado, quando já aconteceu. Não existe a prevenção e a precaução, que mostra mais uma ruptura, né? E os processos judiciais são demorados. E o direito ambiental precisa de uma performance mais rápida, né? E isso não acontece no direito tradicional, porque a lesão ambiental ela está ligada a valores de dignidade e, vamos dizer, de qualidade de vida. Então, ela muda muito, né? Então, esse viés então, da apropriação da natureza como mecanismo utilitarista, ele requer uma mudança, né? Bom, então, agora vamos tentar trazer uma evolução desse direito ambiental. Quando surgiu o direito ambiental? Tem alguns que falam que 70, um pouco antes, tal, mas vamos olhar em gerações de direito ambiental. A primeira geração é a geração das constituições, da Constituição Portuguesa, a Constituição, que foi uma das primeiras a trazer o meio ambiente, e tinha uma percepção de um problema linear, né? Estava restrito a um Estado dentro do seu espaço territorial. A visão, como já disse, era simplista e limitada à poluição no espaço da sua soberania. O que passasse dali não interessava, né? Então, essa é a primeira geração, ela tem uma visão pouco transversal, pouco interdisciplinar, né? Fundada numa ciência que não traz muita certeza, ela trabalha com probabilidade, e o principal ali, dessa primeira geração de direito ambiental, que as normas protegiam o direito subjetivo da pessoa, do ser humano, em relação ao direito fundamental ambiental. Então, essa é a característica dessa primeira geração de direito ambiental. Lógico que aconteceram fatos que vieram trazer mudança desse direito ambiental. Nós lembramos muito bem do caso de Chernobyl, que ocorreu em 1986, e que, a partir daí, começou-se a debater com mais proficiência um direito ambiental planetário, né? E aí nós mudamos um pouco o modelo. A partir da Rio 92, com várias convenções, nós temos uma mudança, né? A mudança trata da visão da complexidade, que já existia, já era patente, inegável, né? Os problemas dos riscos mais complexos e planetários, né? E que resultaram em poluição difusa, transtemporal, e que hoje nós estamos na era do antropoceno e que temos que cuidar da mudança climática, dos problemas, dos limites do planeta, e vamos dizer que nós somos hoje fideicomissário da geração futura e nós vivemos num condomínio da Terra. Digo mais, que existem novos caminhos para a ruptura, que o desenho da crise ecológica está hoje voltado a mecanismos mais contemporâneos. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é uma das temáticas do café, é um caminho sistêmico, não é? Da mesma forma que é o direito do sistema da terra, né? Hoje se fala muito do direito dos desastres. Eu não gosto muito de direito dos desastres, né? Desculpa, Fernanda, mas é um direito já estão falando de direito do sistema da terra, né? E estão falando hoje no New Green Deal, que começa a ocorrer
para uma ruptura, porque nós precisamos de ruptura e de transformação desse direito ambiental, não é? Então, já sabemos que esse direito ambiental tem essa performance, conhecemos os problemas do direito ambiental e queremos a melhora do direito ambiental. Eu passo agora a trazer um quadro para vocês que mostra a necessidade de transformação desse direito tradicional para um direito ecológico ou um direito da natureza. Mas, quando eu falo ecológico, é um direito também socioecológico, logicamente, que ele amplia com o direito dos indígenas, direito da natureza, o direito da percepção ecológica. Nós temos que entender que a questão da ecologia ou da ecologização do direito é uma percepção do problema ambiental. Então, se nós temos o direito tradicional, que tem como objeto a natureza a ser explorado, o direito ecológico já pensa no oikos, né? Como a sua casa, com respeito aos limites do planeta. E se na abordagem tradicional nós não temos críticas, são críticas meramente dogmáticas, nós precisamos de críticas profundas para melhor ter a efetividade desse direito transformado e ecológico. A visão que era antropocêntrica tem que passar menos antropocêntrica e tem que ter, paralelamente, uma visão biocêntrica. A natureza tem uma racionalidade de recurso e não como sujeito de direito. E essa é uma dificuldade que o direito tem em se transformar, não é? Já falamos que a base do fundamento econômico ilimitado e a lógica do capital exacerbado traz problemas. Nós queremos um desenvolvimento que cuide dos comuns. Como é que nós vamos cuidar dos comuns com um crescimento ilimitado? Esse é um problema grave. A propriedade ela tem uma base privatista, como eu disse. E a propriedade tem que ser transformada numa propriedade social e geracional. Não é? Então, nós saímos desse perfil de um sistema de propriedade e, ao mesmo tempo, nós temos que pensar na pluralidade dos problemas. Se o problema do indígena está relacionado à natureza, nós temos que também agregar esse direito da natureza com os problemas indígenas, né? E também nós precisamos agregar um sistema de justiça que traga uma justiça intergeracional, interespécie e de solidariedade. Está aí o grande nome, solidariedade, né? Então, vamos dizer assim, que o primordial agora é nós revermos o rumo do direito. E, nesse contexto, eu vou dar algumas frases que mostram as variantes do direito tradicional para o conteúdo do direito ecológico, né? Eu poderia dizer que a mera reforma do direito ambiental não é suficiente. O que nós precisamos é que haja uma necessidade de normas com uma nova hermenêutica, entendendo o problema que nós estamos conectados, né? Então, existe uma clara discrepância entre o ideal desse direito ambiental e a sua realidade. Então, são verdades, são frases que mostram a necessidade da ruptura, né? Uma outra frase relacionada ao direito ecológico. O direito ecológico protege a autorregulação dos processos ecológicos essenciais, que são regidas por leis próprias e independentes da vontade humana. Então, a gente protege o comum, nós precisamos proteger essa autorregulação dos processos ecológicos essenciais. Esse é o perfil do ecológico. Então, nós precisamos também verificar, sair dessa visão da natureza como um valor instrumental e colocar a natureza na sua devida proporção.
na sua devida consideração, saindo dessa visão meramente, tradicionalmente antropocêntrica, né? Então, a representação nos litígios tem que ser diferenciada, né? Bom, então a mudança ela passa por esse viés de uma necessidade de ruptura, para a gente chegar numa justiça que seja ecológica e de justiça social também, né? Existe um autor bem interessante, é o Christian Buck, que ele fala do Estado de Direito Ecológico. Quando você está tratando do Estado de Direito Ecológico, significa dar Estado de Direito democrático para os valores ecológicos, não só na visão antropocêntrica, né? Essa que é a ruptura. Então, ela foge do caráter meramente antropocêntrico, quando nós estamos falando do Estado de Direito da natureza. E a importância é como um pré-requisito, ela é importante, o Estado de Direito, que é um pré-requisito para o manejo dos recursos naturais em razão da sua vulnerabilidade. E mais importante ainda, e radical, no sentido de estender esses elementos do Estado de Direito para além do ser humano e para os valores intrínsecos da natureza, né? Eu poderia sintetizar, né, porque a gente quer discutir com vocês, de fato, nós estamos aí falando da ruptura necessária do direito ambiental, a metamorfose, a transformação dele, né? E podemos dizer para vocês que esse Estado de Direito ecológico emerge dos problemas do Estado de Direito e hoje fundado numa pauta de limites e deveres ecologizados, que reformula a sua relação com a natureza, face ao bem de uso comum difuso, agindo num foco diferenciado, transdisciplinar e com a pré-compreensão do problema. Só com a pré-compreensão do problema nós passaríamos, de fato, a ter um Estado que se preocupasse de maneira mais condizente com a natureza, né? E olhando uma necessidade de novos caminhos, novos princípios, como o princípio da proteção da natureza, do direito da natureza, do indúbio pro natura, do mínimo existencial ecológico, da sustentabilidade ecológica, da resiliência, da equidade intergeracional e, principalmente, da equidade do gênero, porque eu acho que é a mulher que vai fazer a nossa mudança, né? E, bom, para, então, terminar essa primeira fala, que é uma fala meio introdutória, a gente está aqui para fazer o café com pesquisa, né? Então, para fazer o café com pesquisa, eu paro por aqui e depois eu gostaria de discutir um caso concreto, mas aí eu vou falar com o Clóvis e aguardar algumas trocas de questionamento com os colegas para ver o que a gente pode discutir mais com os colegas. Nós temos que estar aberto, porque é um café com pesquisa. Então, eu passo a palavra para o Clóvis e depois eu gostaria de discutir um caso da vida real, que é a imprescritibilidade do dano ambiental, que é um caso recente, para mostrar para vocês a necessidade de transformação, da ruptura, da metamorfose do novo direito ambiental. Era isso que eu queria, por enquanto, falar para vocês, né? Perfeito, professor. Eu vou... Então, nós podemos, de repente, então, a sua proposta, nós debatemos um pouco essa primeira parte para depois discutir uma decisão, isso? É isso. Eu acho que fica mais dialógico, né? Uhum. Porque senão fica muito só eu falando, como é um café com pesquisa. Vamos fazer uma discussão mais ampla, né? Perfeito. Porque a gente pode discutir pontos que aí talvez a gente possa até esclarecer ou pensar diferente, né? Não tem problema Exatamente. nenhum, né? Perfeito, perfeito. Não, essa é a proposta mesmo, né? Inclusive, a ideia é que a gente não seja muito engessado na forma, né? Uhum. Do encontro, então... que a própria discussão nos oriente no sentido da organização, né? Fernanda, de repente, tu gostarias de começar a propor o debate ou queres que eu inicie?
É? Tá, então, professor, o que eu proponho discutir, porque, é claro, eu sou afinado com com essas visões, né? Uhum. O que eu gostaria de discutir é o seguinte, com relação ao direito ecológico, né? Eu entendo o que tu falaste de que o direito ecológico é o direito que tem uma visão ecológica, né? Do ponto de vista do termo, né? Do termo direito ecológico, o que me preocupa com ele, e eu gostaria de ouvir sua opinião, é que ele seja mal compreendido no sentido de que a gente está retornando a um direito só da natureza, né? Que não é um direito do meio ambiente de trabalho, que não é um direito da saúde coletiva, que não é um direito urbanístico, né? Que a gente está abandonando essa visão complexa da inter-relação da questão ambiental com outras questões, com a questão urbana, do trabalho, etc., né? E voltando àquela discussão do direito ambiental dos anos 80 e 90, se o bem ambiental era só a natureza ou se era um bem ambiental mais amplo, né? Então, eu evidentemente entendo e concordo que tem que ser um direito ecológico, no sentido, um direito ecologizado, né? Mas como fazer para que as pessoas entendam, porque eu penso, por exemplo, nos alunos, né? Quando a gente dá aula na graduação, né? A gente tem um custo muito grande para explicar que meio ambiente não é só natureza, né? Então, como a gente fazer para discutir um direito ecológico, ecologizado, mas ao mesmo tempo que concede um bem ambiental no sentido amplo, né? Naquela discussão, naquela antiga discussão sobre a abrangência do bem ambiental. Vamos dizer assim, ó, Clóvis, o design do direito ecologizado ele é diferente do design do direito ambiental posto. É isso que eu estou dizendo. Porque o direito ambiental posto ele não lida com os problemas sistêmicos, dos problemas complexos, né? E que estão interrelacionados. Então, você tem que ter uma ruptura com essa visão. Nós não podemos continuar com esse modelo capitalista exacerbado. Não é? Então, nós precisamos também de uma ruptura. Tá? Nós não estamos discutindo do pós-Covid, mas nós temos certeza que seria interessante para a mudança do direito ambiental esse New Green Deal, ou o sistema, como fala o professor Aragão, o professor Cotes, né? O sistema do direito do sistema terrestre. Né? Aí seria diferente. Né? Bom, são rupturas que têm que acontecer. Nós, pessoalmente, temos que nos transformar. Não adianta a gente viver do jeito que a gente vivia nessa civilização pós-Covid. Né? Antes do Covid, nós estávamos percebendo, mas agora a questão está na pele. Você sente, né, a necessidade de mudança. Não vai mudar agora, porque tem problemas imensos econômicos, mas nós precisamos caminhar para a mudança. E é essa mudança que a gente quer no direito ambiental. A linguagem do direito ecológico que nos propicia você reentender o problema. Então, por isso que a gente fala de um direito ecologizado, que você tem que ter uma mente que entende e pactua com essa vulnerabilidade das espécies que estão sumindo, da extinção, de perda de biodiversidade, que caracteriza uma falta de visão em relação à ecologia. Então, você está recuperando o mais vulnerável, né, para que ele suba à escala de um novo Estado, de um Estado democrático de direito e ecológico. Né? Talvez essa ruptura. Né? Porque se a gente fica com o pensar do direito tradicional,
às vezes está equivocado. Eu mostrei uma ruptura entre o que está na Constituição e o que pratica o governo. Não é isso? Nós estamos mostrando uma ruptura. A Constituição pede para proteger os processos ecológicos essenciais como incumbência do Estado. Ela pede para recuperar áreas degradadas, para proteger as funções ecológicas. O Estado pensa dessa forma, o governo. Então, essa ruptura é uma ruptura de um modelo, então, de uma transformação, de uma necessidade de metamorfose. O Ulrich Beck, no último livro, ele fala sobre esses temas de metamorfose, justamente com novas informações, e ele fala na emancipação da metamorfose, através das cidades cosmopolitas, que tenham uma abrangência que não seja aquela abrangência do Estado, né? Quer dizer, o modelo de Estado está equivocado também. Talvez a gente precise pensar na cidade sustentável. Porque você pensando na cidade sustentável, você está fazendo uma ruptura. Você já, segundo a visão do próprio Ulrich Beck, você está fazendo a transformação do modelo de Estado que você tem. É essa ruptura também. Perfeito. Me parece que essa questão da ecologia também, eu estou fazendo uma discussão assim sobre a terminologia, né? Uhum. Porque me intriga muito e eu sempre observo, gosto de observar, né, como que certas palavras são entendidas de maneira diferente, né? E na comunicação você perde muita coisa. Muitas vezes a gente fala numa visão ecológica e a pessoa pensa na ecologia como um ramo da biologia, e daí ela pensa que a gente está discutindo a proteção do sapo, né? Mas é a visão complexa, sistêmica, integrada, uma visão, é uma ruptura epistemológica, né? Tem um sentido que muitas vezes não é compreendido, né? Talvez seja o New Green Deal para o direito ambiental. Nós precisamos do New Green Deal para o direito ambiental, para que ele se rompa desse direito ambiental que parece que não tem eficácia, né? E que não é sistêmico e que só lida com as questões depois de 10 anos em juízo. Né? Complicado isso, né? Complicado para todos nós, para a sociedade também. Sem dúvida, professor. Professora Fernanda, gostaria de tomar a palavra? Depois a gente devolve para a Caroline, daí ela vai conduzir a continuidade do debate, né, com o pessoal que está se inscrevendo. Se você achar melhor, Clóvis, eu vou ouvir a Fernanda, que vai ser um prazer ouvir a Fernanda, né? Mas depois, se você quiser, discutimos a questão da imprescritibilidade do dano, dialógico, né? Para a gente ver as necessidades que a gente precisa no mundo real. Perfeito. Daqui a pouco, Clóvis, não é interessante já começar para a gente não e depois deixar o debate bem para o finalzinho, quem sabe que para a gente não perder essa observação da realidade que o professor propõe? Se você acha melhor, a gente pode fazer assim. Estou à disposição. Podemos partir para o julgado, depois a gente passa a palavra para você, né? Eu acho que é até melhor, né, Fernanda? Fica melhor. Porque um caso concreto, às vezes, estimula a gente a pensar de maneira diferente. É isso que eu estou querendo fazer, entendeu? Porque se a gente fizer isso, talvez a gente consiga. Então, vamos ver aqui se eu consigo passar a tela. Agora não, acho que ela sumiu, mas eu vou passar ela aqui. Ó. Tá dando para ver? Vocês estão vendo o PowerPoint ou não? Sim, professor. Tá, então tá legal. Então, ó, nós temos um julgado recente que ainda não saiu publicado. Então, nós temos que pisar em ovos aí, né? Porque é um julgado que você ainda não tem a fundamentação do acordo, não é? Mas o que a gente vê nesse julgado é que eles discutiram a nível de repercussão geral, um recurso extraordinário para tratar
da danosidade ambiental. Não é? Bom, esse julgado, ele de fato, ele subtrai de um julgado que houve no Acre, né? Que fala da imprescritibilidade do dano. Mas, naquele caso concreto, estava se discutindo também os direitos, os danos reflexos. Tá? Então, o dano ambiental, como nós sabemos, ele tem característica complexa. Ele é transdisciplinar, ele é transfronteiriço, sistêmico, acumulativo, intertemporal e com um perfil de uma lesividade continuativa, vamos dizer assim. Bom, então, o dano ambiental, ainda no direito brasileiro, ele tem uma ambivalência. Ele é lesão aos interesses difusos, coletivos, estrito sensu, individual homogêneo e individuais. E, além disso, ele tem um aspecto de uma lesão a um direito fundamental, por ser um bem comum e essencial à qualidade de vida. Então, ele tem os efeitos de irrenunciabilidade, imprescritibilidade, e ele inalienável. Então, ele tem toda essa característica porque está ligado ao direito fundamental ambiental da Constituição. Bom, o sistema da responsabilidade civil por dano era a Lei 6938 de 81. No artigo 14, parágrafo 1º, ele fala da responsabilidade dupla em relação ao dano ao meio ambiente, intrinsecamente considerado como macro-bem, e também ao dano ricochete. Então, existe uma lei que não é o Código Civil, que fala da responsabilidade, que é uma lei especial, que fala da dupla dimensão da danosidade ambiental, que fala que o poluidor, independentemente de culpa, ele é responsável integralmente pelo dano causado ao meio ambiente e a terceiros. Né? O problema maior é relacionado ao dano reflexo. Né? Nós vamos ver como é que está esse julgado. Né? Nós já sabemos que o julgado ele julgou imprescritível o dano coletivo. Né? E também teve fundamentação em relação ao dano reflexo. Esse é mais complicado um pouco. Né? Bom, então, o dano reflexo, nós temos que pensar num item que é importante. O dano reflexo, você tem que estar associado um dano pessoal com uma lesão ao meio ambiente. Tá? E muitas vezes você não consegue dissociar a lesão ao meio ambiente da lesão pessoal. Então, tudo conjugado, né? E justamente é um dano que acontece no meio ambiente e reflete no direito das pessoas, né? Eu poderia dizer que esse direito poderia estar ligado à qualidade de vida das pessoas, que é um direito fundamental, não é? Então, se eu estou tratando da qualidade de vida das pessoas, eu tenho que fazer uma metamorfose do direito da personalidade, não é? O direito à personalidade implica também condições de vida. Então, nós estamos mostrando que quando existe essa lesão ricochete, ela pode ser uma lesão também à qualidade de vida da pessoa. Né? Podemos imaginar uma tribo indígena que foi afetada por um dano ambiental e ela teria, vamos dizer, um direito essencial para ela, que é, ou melhor, existencial para ela, para a personalidade daquelas pessoas que moram na comunidade indígena, que é viver em harmonia com a natureza,
Nós estamos vendo aí. Então tem muitos casos, né, que é um dano que acontece no meio ambiente e que reflete nos interesses das pessoas, das comunidades e muitas vezes de maneira pessoal, né? Então existe, vamos dizer, uma metamorfose do direito de personalidade. Se nós ligarmos esse direito de personalidade como um direito em transformação, não é? Bom, então, se eu tenho esses casos, não é? Vai existir exceção à prescritibilidade do dano ambiental reflexo? É isso que eu quero saber, tá? Então, talvez o dano reflexo ou o dano ricochete, ele tenha algumas exceções, né? Às vezes a pessoa quer usar um sistema especial, porque o sistema especial da Lei 693881 não dá o prazo prescricional. Agora, se a gente for usar o Código Civil, são 3 anos para prescrição da responsabilidade civil. Então, eu só vou usar o Código Civil se eu tiver dissociado daquela lesão que acontece no meio ambiente e que lesa um direito de personalidade, né? Um direito da pessoa, né? Relacionado com a qualidade de vida da pessoa. Então, pode haver exceção? Sim, pode haver exceção, mas são exceções raras que tem que ser demonstrado no caso concreto. E muitas vezes o dano ambiental ele se estende de forma contínua. Então, existe a continuidade do dano. Então, tudo isso mostra que o sistema só pode admitir exceção depois de investigar se o dano é permanente, é parcial ou é um dano que nunca aconteceu, né? Então, nós precisamos realmente, em cada caso concreto, examinar a dissociação entre a lesão ambiental e ao direito da pessoa, né? Então, nós temos ainda mais um item aí que é interessante, que é do STJ, que ele fala que esse dano coletivo, mais tratando do dano coletivo, o dano ao macro bem ambiental, ele é um dano, vamos dizer, à geração futura, né? E é um dano continuado. Por isso que ele é imprescritível. Essa é a razão. É a responsabilização de longa duração, tá? Agora, na questão do direito reflexo, nós precisamos olhar se essa danosidade ela transformou esse direito de personalidade. E é isso que eu gostaria de discutir com vocês. Tá certo? Perfeito. Bom, não sei se... Pode ficar à vontade. Professor, obrigada pela sua presença. Muito feliz de estar aqui hoje, viu? Então, obrigado, Fernanda. Obrigado eu. Estava agora pensando aqui, lembrando da apresentação do Clóvis, e lembrando que eu já lhe falei isso pessoalmente, né? Mas nunca é demais ressaltar o quanto eu acho bonito e me espelho nessa experiência docente que o senhor tem e da relação bonita de vida que segue com os seus ex-orientandos, né? Eu me espelho realmente, um dia eu espero ter essa história também. Com relação a o senhor coloca toda a sua fala, enfim, né, me levou aí a diversas reflexões, né? Eu poderia fazer, nossa, inúmeras perguntas, eu escrevi no mínimo umas 5 aqui, mas eu ficaria numa que realmente já alguns dias eu tenho pensado, e agora o senhor trouxe, e aí eu acho que pode ser uma oportunidade, né, de lhe ouvir e de aparar algumas arestas aí que eu tenho. O vírus da Covid-19 nos coloca numa situação catastrófica, né? É o típico desastre, que expõe claramente
os limites do nosso planeta, como o senhor bem expôs aqui. E aí, nesse contexto, o senhor destaca o direito do sistema terrestre, né? Nós tivemos recentemente a oportunidade de ouvir a professora Alexandra, que brilhantemente expôs aqui essa ideia, né? Mas o que eu gostaria de ouvir da sua parte é como o senhor vislumbra a diferença, que diferença o senhor vê entre o direito ambiental, o direito do sistema terrestre e, já que o direito do sistema terrestre tem como fio condutor a problemática da mudança climática, como é que o senhor vê o disaster law nesse contexto? Ou o senhor também, em relação ao disaster law, o senhor acha que estaria dentro do sistema, do direito do sistema da Terra, nesse sentido? Então, essa que seria a relação, direito ambiental, esse direito do sistema terrestre e um subsistema que é bastante desenvolvido no direito europeu, inclusive, que é o Climate Law. Como é que o senhor vê a relação entre esses três? Bom, Fernanda, assim, existe uma, vamos dizer assim, porque quando você fala de direito de desastres, eu entendo, eu acho interessante a abordagem, porque é uma abordagem preventiva, mitigadora, de adaptação e de compensação. Então, ela tem uma compreensão do direito ambiental, não é? Tá certo? Sim. Tá certo? Então porque parece que o desastre tem direito. Não, não é isso. Não é o desastre. Não, eu sei. Entendeu? Então eu acho que o desastre não tem direito. Mas o que nós temos é que mudar a nossa percepção de uma abordagem que tem que ser sistêmica, que tem que ser antecipatória, que tem que ser precaucional, que tem que ser mitigatória, né? Isso vale para o direito da natureza. Isso vale para o direito do sistema terrestre. Porque todos querem a mesma coisa, né? Lógico que a questão da mudança climática, ela tem amparo científico. E nós temos um calendário a seguir, né? E nos ajuda a mostrar que a ruptura tem que ser feita logo. Tá? Nós temos que entender esse direito ambiental com essa ruptura. E o direito ecologizado é no perfil ecologizado. Nós temos que reentender nossa relação com a natureza. Não dá para viver nesse mesmo ritmo, né? Ao mesmo tempo, temos que ter uma economia. Como é que a gente faz a transição, a metamorfose dessa economia? É a coisa mais difícil de saber, né? Mas nós precisamos repensar esse modelo. Então, se nós estamos falando um pouco de filosofia, porque nós estamos falando de um direito que não aconteceu ainda. Então, nós temos que ter uma abordagem que abarca todos esses problemas. Eu acho que, assim, vamos dizer assim, eu falei da evolução do direito ambiental. Numa primeira geração, segunda geração, e agora nós estamos já na terceira geração, indo para a terceira geração. A pandemia, ela reflete para nós, do direito ambiental, a necessidade de repensar esse modelo, né? E trabalhar efetivamente para que haja uma mudança, né? Então, não somos só nós que estamos fazendo isso. Nós comunicamos isso, mas quem está fazendo a transformação são aqueles que trabalham na pesquisa do direito ambiental também, porque ele tem essa conotação de mudança, né? E nós não podemos ficar acrítico, nós precisamos ser crítico, nós precisamos estar preparado para um novo modelo. E esse modelo parece que ainda não veio e não vai vir rapidamente, né? Nós temos esperança que o pensamento mude. O que a gente trabalha talvez seja no pensamento. Nós queremos um outro direito ambiental. Um direito talvez ecologizado, talvez um direito que tenha a ver com desastre, dentro dessa percepção preventiva e precaucional, dentro de um modelo que precisa de um sistema que olhe nos limites do planeta, né? Então, nós podemos viver
só está trabalhando com os limites do planeta sem proteger a biodiversidade? Ou nós precisamos da biodiversidade para continuar podendo viver? Então, tudo isso é parte do mesmo raciocínio de mudança. Nós precisamos mudar. Esse é o negócio, nós precisamos mudar. É esse o que me parece o caminho. A ruptura, a metamorfose. Essa metamorfose que nós precisamos. É difícil, mas é complexa. Certo. Na sua visão, então, esse direito do sistema terrestre seria a evolução do direito ambiental? Não, então, vamos dizer assim, Fernanda, todos esses elementos fazem parte do problema. Você não pode falar, só esse é o problema. É hipercomplexidade. Tá? Você tem que ter a racionalidade de uma pré-compreensão do problema. Aí você está trabalhando direitinho. Quer dizer, no meu modo de ver. Para o juiz, para o juiz aplicar a norma, ele tem que ter uma cabeça diferente. Ele tem que compreender os problemas hipercomplexos. Então, para ele dar uma decisão ecológica, ou para ele dar uma decisão do direito aos limites do planeta, ele tem que mudar. Ele vai ter que mudar. Os litígios climáticos que estão surgindo aí vão dar essa abertura para a gente também. Temos uma disciplina que aborda isso também aqui. Mudança climática, litígio, desastre no doutorado, professor. Então. Olha, eu até vou dizer um trabalho muito excelente que a sua xará Fernanda Cavedon tem feito aqui conosco. Ela trabalha com a questão dos direitos humanos, ela trabalha com muitos temas, mas ela está trabalhando com a ecologização dos direitos humanos. Como é que você pode pensar direitos humanos ecologizados? Então, ela foi lá buscar na Corte Interamericana de Direitos Humanos vários julgados que mostram que a percepção é diferente. Aquele dano existencial à personalidade do indígena já está sendo visto ali como um direito ecologizado. Então, é uma mudança, é toda a transformação que a gente precisa. Toda a transformação que a gente precisa. Um abraço aí para a Fernanda, que é uma mega pesquisadora. Realmente, uma ótima pesquisadora. Obrigada, professor. Muito obrigada. Só que essa reflexão para mim foi importante, porque era isso que eu queria ver se o senhor estava pensando no mesmo sentido que o senhor, dentro da perspectiva de que as bases estruturantes de diversos subsistemas do direito devem convergir para uma ruptura que seja ecológica. É isso. É isso aí. Então, na verdade, o senhor considera todos esses como um conjunto para um olhar hipercomplexo da problemática ambiental. Eu também agradeço, Fernanda, por esse esclarecimento, porque também, assim, eu falei, não, o direito de desastre. Não, o que eu quero entender é que eu não gosto da nomenclatura, mas isso importa que o conteúdo é bom. Eu sei disso. Tanto que, diversas vezes, já eu tenho trabalhado a expressão desastre e direito, porque eu sei que algumas pessoas têm essa sensação. Embora, eu não vejo o direito dos desastres como um direito que o desastre teria, por conta especificamente de que o coração do direito dos desastres é a compensação, que é o que eu estudei, na minha tese e é objeto de análise do meu livro, e a compensação é do ambiente e é das vítimas. Então, nesse sentido, não teria como, do ponto de vista epistemológico, a gente dizer que o desastre que teria um direito, Mas eu entendo, nós já tínhamos conversado em São Paulo sobre isso. Na verdade, sobre o direito do sistema terrestre. Realmente eu queria saber como é que o senhor vislumbrava nesse contexto. Mas eu estou satisfeita. Quer dizer, eu tenho várias perguntas, mas eu sei que tem um monte de gente aí que tem pergunta. Então, eu fico quietinha agora por hora. E agradeço muito.
Obrigado, Fernanda. Só para complementar, Fernanda, tem a questão do idioma também, porque em inglês tem right e law, né? E nós, quando falamos direito, não fica ambíguo se é direito objetivo ou direito subjetivo, né? Então, quer dizer, é a juridicidade em torno do desastre ou é o direito subjetivo, né, do desastre? Então fica tem essa ambiguidade do idioma, né? De uma certa forma, os dois, né? Eu não sei, o direito dos desastres surgiu na common law, né? Sim, Disaster law, né? Existem duas vertentes, né? Nós temos uma vertente que é do disaster law, que é fortemente desenvolvida nos Estados Unidos, pelo direito norte-americano, e tem também do direito das catástrofes, que eu não utilizo eu não faço diferença dessas duas nomenclaturas, mas sei que há quem faça, e na França essa corrente é muito forte, né? Mas também tem uma vertente forte na Inglaterra. Então, são esses três que, no final, acabam todos voltados para o mesmo objetivo, que é a gestão de riscos potencialmente catastróficos, né? Uhum. Então, não unicamente nos Estados Unidos. Professor, sobre o julgado, né, eu vou colocar uma questão, então, e daí a gente encerra a nossa parte dos debatedores aqui e a gente abre para todos, né? Então, assim, essa sua reflexão sobre o dano ambiental reflexo, né, o dano ricochete, né, realmente, se nós formos pensar sobre um ponto de vista, assim, de justiça, né, esquecendo o sistema normativo, mas pensando como legisladores, né, como se fôssemos legisladores, existem situações completamente diferentes, né. Se eu pensar nas vítimas, por exemplo, de desastres, esses dos rompimentos de barragem, né, a pessoa, por exemplo, que perdeu o carro, por exemplo, né, isso é um tipo de dano, né. Agora, você imagina a pessoa que vai ter uma contaminação por metais pesados daqui a 15 anos, porque a água está... né? São reflexos na esfera individual, é o dano ambiental reflexo, mas é completamente diferente. As duas situações são completamente diferentes, né? Agora, o problema que eu vejo é que esse nosso, eu digo nosso, né, com essa visão ambientalista, né, nós que temos queremos que o direito evolua nesse sentido, muitas vezes a gente tem dificuldade de colocar, porque aí eu entro no assunto das instituições jurídicas modernas, né? Porque nós estamos tratando aqui de direito civil e de direito processual civil, que são direitos privatistas, né? E num direito construído de maneira privatista, esse valor segurança jurídica tem um peso muito grande. Então, o advogado, né, que está, por exemplo, o advogado da mineradora, ele vai procurar na tecnicidade, né, dizer que não, que o dano ambiental prescreve, né, e daí fica essa discussão, será que como é que a gente introduz esses critérios de justiça? Será que é através de uma densificação normativa, de repente, de um dispositivo legal que discrimine situações e situações, ou será que é pela principiologia, né? Então, isso é um assunto muito árido, né? Como que a gente faz o direito ambiental evoluir numa área, num contexto que tem uma tradição antiga já, né, privatista, liberal, individualista, de um direito que não foi criado, de um direito civil, de um direito processual civil, que não foi criado pensando na resolução do problema ambiental, ele foi pensado para problemas característicos de outra geração, de outra época, que ainda persistem, claro, né, mas que não é um direito, digamos assim, elaborado, teorizado, para resolver o problema ambiental, ele é teorizado para outra coisa, né? Então, eu estou colocando fazendo mais uma reflexão, né? Não é uma pergunta propriamente, mas o que tu pensa sobre isso? Como que a gente pode forçar a mão para fazer esse direito evoluir? Será que é na sensibilidade do julgador? Será que é na esfera legislativa?
quais são qual é a tua visão sobre isso, assim, por onde que a gente vai? Bom, Clóvis, eu vou... Desculpa interromper, professor. Não, faça favor. É que eu não aguento agora. O Clóvis colocou aí uma questão que eu tinha notado aqui, eu só acrescentaria mais uma coisa. Além de refletir sobre a questão principiológica, né? Como é que o senhor vislumbra esta postura? E aí posso dar um exemplo, né? E especificamente com relação às mudanças climáticas. Como é que o senhor vislumbra essa falta de consideração da problemática ambiental como uma questão de Estado e sendo tratada, então, como mera observação de governo? E de que forma o senhor veria que esse tipo de postura de gestor poderia ser enfrentada de maneira eficaz? Não sei se eu me fiz entender. Não, eu entendi também. Mas é assim, é complicado. Você está falando de uma outra percepção, né? Deixa eu primeiro falar com o Clóvis, depois eu falo com você, tá bom, Fernando? Bom, o Clóvis é o seguinte, eu peguei esse caso porque eu queria falar com o Clóvis, porque o TCC dele foi sobre inversão do ônus da prova, né? Hoje a inversão do ônus da prova é o quê? É um julgado. É admitido em direito ambiental a inversão do ônus da prova. Acabou. Ele conseguiu resolver o problema de TCC dele. Por que ele conseguiu resolver o problema de TCC dele? Porque ele reentendeu o direito ambiental. Ele já estava reentendendo o direito ambiental como pesquisador do direito ambiental. Claro. Certo, Clóvis? Claro. Então, o julgado da STJ foi em 2009, né, professor? Foi que chegou no STJ em 2009. Hoje tem súmula. Eu escrevi em 2003, então estava bastante... Então, é assim 2002. olha, infelizmente é assim que se constrói o direito ambiental, né? Bom, mas o que nós estamos percebendo, Clóvis? Se o juiz não tem uma condição de entender a problemática ambiental, ele vai julgar mal. Tá certo? Porque ele tem que ter uma percepção que o dano é um dano continuado e que não pode ter uma prescrição para um cara que houve uma lesão ali, Mariana, por exemplo, não pode ter prescrição de 3 anos para ele. Porque é um dano que continua afetando o cara. Ele perdeu dignidade, ele perdeu bens dele, né? Que foi oriundo de uma degradação ambiental. Como dissociar ao direito de dignidade, de moradia, direito de qualidade de vida? Como é que você dissocia isso? Como é que você fala, não, isso aí é individual. Não, eu tenho um regime próprio, responsabilidade civil por dano ambiental, é a Lei 69.3881. E se você quer ir para o Código Civil, pode ir, desde que você fale, olha, o caso dele, eu dissocio a lesão ambiental do dano à pessoa. Muito difícil de perceber, né, Clóvis? Muitas vezes você não conhece o dano e os efeitos do dano. Tá? Então, existe uma transmutação da danosidade ambiental. Se ele não conhece dessa vertente da danosidade ambiental, ele não vai poder julgar. Porque se ele julgar, ele vai julgar mal. Porque o direito da pessoa está também atrelado ao malefício que faz aquela pessoa por muitos anos. Tá? E isso só é percebido para o juiz que tem uma pré-compreensão dessa hermenêutica ambiental. Respondi mais ou menos para você, que eu acho que você me deu a dica, que é a questão do juiz, no caso concreto, fazer uma avaliação rígida, né? E ter argumentos sólidos de motivação para dissociar o dano reflexo do dano ambiental. Para ele usar o Código Civil, ele tem que justificar motivadamente e fundamentadamente, porque existe uma transmutação do direito de personalidade, né? Nós estamos numa personalidade de dignidade em relação à pessoa, ao direito ao meio ambiente. Está na Constituição isso. Né? Então é isso, nós precisamos fazer essa dissociação. Agora, voltando a Fernanda. A Fernanda me perguntou um caso assim, de governança. Tá certo? O caso de governança, nós temos que começar a mostrar
que a nossa Constituição ela exige um outro comportamento, não é esse comportamento, né? Se nós queremos uma democracia ambiental, o engajamento da sociedade civil, que a Constituição preza, né? Nós precisamos que esses elementos básicos do direito ambiental sejam continuadamente sendo executados. Não podemos pensar num direito da Constituição com outro direito de governo, que parece que não entende a importância desse direito. Perfeito. Muito obrigado, professor. Eu vou passar a palavra para a Caroline, que agora ela vai organizar, né, as falas das pessoas inscritas. Oi, professores, tudo bem? Então, pessoal, quem mais quiser se inscrever no chat pode colocar sua pergunta ali. Por enquanto, nós temos inscrito o professor Reginaldo Pereira, Harrison e a professora Silvana Winkler. Professor Morato, eu vou ler a pergunta do Harrison e passo a palavra para o professor Reginaldo abrir o microfone, pode ser? Aí o senhor responde na sequência as duas primeiras? Pode ser assim? Tá, então a pergunta do Harrison é: Harrison Jardiel Santos Sampaio pergunta: ainda que mantido um viés antropocêntrico, ambientalista, como pensar o direito a partir da responsabilidade para com as gerações futuras? Essa é a pergunta do Harrison. Agora eu peço, por gentileza, ao professor Reginaldo, pode se manifestar. Olá. Posso responder isso? O senhor quem sabe? Não, deixo do jeito que você colocou. Respondo agora ou depois, né? O senhor que prefere. Eu sugeri colocar assim para otimizar o tempo, né? Você quer que eu responda já? Então eu respondo, né? Não tem problema nenhum. Posso responder? Sim, pode responder, sim. Então, olha, não dá, porque nós estamos falando de ética em relação ao futuro, né? E nós estamos pensando da geração futura. A geração futura engloba tudo. Engloba os não nascidos, a natureza, o viés antropocêntrico. Existe uma diferença muito grande nesse sentido também, né? Então, nós temos que pensar numa outra percepção, não é? Quando você está falando de um direito que é meramente individual e você consegue dissociar, aí é outra coisa. Aí nós podemos usar, talvez, se você conseguir dissociar, dentro do direito civil, da base civil. Pronto. Seria isso, essa resposta. Ok, professora Reginaldo Pereira, pode tomar a palavra. Boa tarde, boa noite, professor Morato, professor Clóvis, professora Fernanda. Caroline, obrigado pelas palavras. Tá? Professor Morato, que bom lhe ouvir novamente, está com saudade de lhe ouvir ao vivo, né? Tenho certeza que eu tive a sorte de ter três grandes orientadores na vida, o professor Morato, a professora Silvana Winkler, que está aqui, foi minha orientadora do mestrado, e o professor Rogério Portanova, com o professor Morato novamente no doutorado, né? Então, assim, me marcou muito, assim, né? E parabéns, professor, assim, pela capacidade de continuar aglutinando tanta gente boa em torno do senhor, tá? Isso é muito significativo e, como diz a Fernanda, eu procuro me espelhar nisso, né? De manter esses vínculos com os orientandos, que são meus ex-orientandos. E queria também parabenizar pelo excelente livro que o senhor escreveu juntamente com a Melissa, o Delineamentos do Direito Ecológico, né? Outra característica que eu acho muito interessante, o professor é generoso na publicação, ele não publica mais sozinho, né? Ele publica com outras pessoas, isso é muito fantástico, assim. É uma quebra muitos paradigmas, que eu acho isso muito importante. Professor, eu tenho, assim, 3 perguntas, né? Vou tentar ser bem rápido nas 3 perguntas. Primeira, tá? Sobre a proposta de quebra de paradigma do direito ambiental para um direito ecológico, né? Acho ela necessária demais, assim, eu acho que a gente vive realmente numa mudança de paradigma, inclusive para o direito ambiental, né? Mas eu
estou preocupado com um outro aspecto, tá? Quando a gente trabalha muito em cima do direito ambiental com base na ecologização da Constituição Federal, que o ministro Herman escreveu aquele brilhante capítulo de livro no seu livro lá, né? Quando o senhor fala em ecologização, né, ou em direito ecológico, o senhor se refere ao caráter processualístico também, não do direito processual, mas da governança. Uma governança ecológica, por exemplo, mais aberta, mais interligada, com maior interferência, né, com maior controle social da população, para evitar isso que a gente está ouvindo hoje, né, que vamos a aproveitar o tempo ruim para a boiada passar, né? Quando o senhor fala nesse tipo de ecologização, ou seja, no estado ecológico, nas suas práticas também, né? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, há outras propostas de ruptura com o direito ambiental concorrendo com a do direito ecológico, né? Uma delas que eu acho muito forte, pelo menos aqui, né? É a proposta relacionada ao constitucionalismo latino-americano, a proposta do bem viver, da Pachamama, né? Em que a proposta do direito ecológico converge para um direito ao bem viver, um direito da Pachamama, né? E em que diverge, professor? É a segunda, né? E a terceira era sobre a questão dos danos ambientais, mas o senhor já me respondeu, então, né, são essas duas somente. Muito bom, Reginaldo. Olha, eu vejo essa pergunta e também é uma pergunta que talvez eu já tenha respondido para a Fernanda, né? Porque nós precisamos entender a questão da mudança, não só com a nomenclatura, né? O que nós estamos vendo são marcos teóricos, né? Por exemplo, você tem um marco teórico do PNUMA, que estudou todas as constituições, estudou todos os ministérios do meio ambiente e falou que é insuficiente as normas. As normas não têm eficácia. Então, vamos dizer assim, o Estado de Direito precisa de uma ruptura, não é? E essa ruptura vem desses precedentes que nós estamos observando, da mudança constitucional, mesmo da Pachamama, desse viés, né? Que é um viés que mostra que existe uma outra relação em relação ao perfil ecológico, né? Tá certo? Então, é importante que haja essa mudança? Lógico que é, porque não podemos continuar desse modo que nós estamos vivendo. Seja ele econômico, seja ele crescimentista. Nós precisamos reinventar. Então, é uma ruptura grande, que envolve todos esses elementos que querem a mudança, né? Se a Constituição equatoriana traz resultado, se a Colômbia está com muitos julgamentos importantes para o direito da natureza, é uma mudança nesse sentido também? Quer dizer, o entendimento da questão do indígena, pelo pensamento da relação do indígena com o entorno, ela traz diferença? Muita. Né? Então, são rupturas necessárias da transformação, da metamorfose. Por isso que eu voltei a pegar o Beck de novo, porque o Beck fala nessa metamorfose. E a metamorfose é uma ótica de pré-compreensão. Então, nós queremos a mudança, como também quer o pessoal das constituições andinas, porque eles têm uma outra visão em relação ao perfil ecológico, à ecologização, bem diferente. Não é? Eu acho que seria isso, então, Reginaldo. E agradeço a sua pergunta. Temos inscrita também para a pergunta a professora Silvana Winkler. Se ela quiser abrir o microfone, por gentileza. Sim, obrigada, Carol. Imagina. Então, boa noite a todas e todos os colegas queridos, não vou nominar, porque são muitas pessoas
E acho que se essa pandemia, esse isolamento social tem um aspecto bom, é o fato de a gente poder, agora, com mais frequência, ver, encontrar os amigos, ainda que seja nessas salas de encontro virtuais, né? Eu fiquei encantada com a sua fala, professor José Rubens, realmente encantada. Acho que a complexidade da sua fala, há tempo não ouvia algo que me fizesse pensar tanto, não é? E até por conta dessa complexidade, eu acho que eu acabei pegando um fio condutor, que foi o que fixou a minha atenção, que é em relação ao aspecto epistemológico da sua abordagem, né? E fiquei me questionando, porque o nosso direito é o direito moderno, ele é também fruto da ciência moderna, e ele está acoplado a uma economia moderna, capitalista. Essas coisas estão amalgamadas, não é? E isso me deu muitas pistas, praticamente construiu um caminho epistemológico, né? Ou pelo menos assim um esboço das grandes questões epistemológicas que seria necessário enfrentar para você construir uma nova teoria para o direito ambiental, que eu acho que é um trabalho urgente. Eu não li ainda o seu novo livro, o Reginaldo mencionou agora, é uma das tarefas que eu tenho pendente, é ler o seu livro, mas talvez o senhor já tenha ali, você já tenha ali um lineamento dessa epistemologia, né, do direito ecológico, e eu não tenha visto, mas a minha pergunta é a seguinte: até que ponto é possível a gente pensar uma epistemologia que seja da complexidade, que seja da pluralidade, que seja biocêntrica, dentro de uma matriz moderna, do direito moderno, da economia capitalista, da ciência moderna, a começar, por exemplo, pelo conhecimento, do que se reconhece como conhecimento válido na ciência moderna, não é? Porque para pensarmos numa ecologização da vida, a gente tem que pensar nas muitas formas de conhecer, nos próprios conhecimentos tradicionais, né? Nas visões de mundo, né? Nessas visões e representações de mundo, as muitas cosmovisões que abrigam, que possibilitam formas diferentes de vida, e não só esse mundo capitalista que está caindo que já caiu numa insustentabilidade sem precedentes. Seria essa a minha pergunta. Eu agradeço muito, Silvana, fico muito envadecido aí com a sua pergunta e com as suas colocações, né? Nós estamos ainda sempre tentando se motivar para poder refletir das questões de mudança do direito ambiental, né? E, assim, eu acho difícil, realmente é muito complicado fazer toda essa transformação, porque ela envolve um conhecimento diferente, né? Mas nós estamos vendo que o modelo que nós estamos vivendo, né, Silvana, ele está equivocado, tá? Ele está equivocado tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista do entendimento, tá? Porque você viveu e vive, já viveu bastante, numa melhor relação com o meio ambiente. Hoje você não tem mais essa relação com o meio ambiente. Está cada vez mais difícil você ter uma relação de qualidade com o meio ambiente. Então, quer dizer, o modelo civilizatório, então, faz com que a gente repense o modo que a gente está vivendo hoje, né? Nós temos que nos transformar? Temos. Estamos aí aprendendo na pandemia que andar de carro não é, né? Cansa, te traz um transtorno, né? Para que eu vou no shopping comprar as coisas, tanta coisa, né? Eu preciso mudar o sistema aqui de resíduos, eu preciso reentender, né? Como é que eu faço isso?
São muitos dilemas, são vários dilemas, né? Vamos dizer assim, a ciência também está nos ajudando com a questão da mudança climática, está ajudando também que existem povos diferentes, que são tão vulneráveis como o meio ambiente, né? Que precisam também ser protegidos. Não podemos exterminar e ir com violência em relação aos indígenas, de maneira alguma. Nós temos que nos aproveitar do conhecimento indígena, né? Então, está aí, nós temos que reconectar os fios condutores. Os nossos fios condutores estão equivocados. Dentre eles, o fio condutor relacionado com a relação com a natureza, com o indígena, com o gênero, né? A mulher, ela tem mais cuidado, então ela consegue trabalhar melhor com as questões ambientais. Por isso que a mudança relacionada especificamente à matriz da ecologização fala da mulher, porque a mulher ela tem uma percepção maior com o cuidado. Então, isso faz mudança também, né? E nós temos que ir para frente, né? A questão dos animais, relacionamento com os animais, né? A questão do sujeito de direito, tudo isso faz parte dessa mudança, né, Silvana? Então, assim, nós estamos ainda escrevendo uma segunda edição desse livro da ecologização do direito, né? Porque já acabou, então foi bom para nós, que agora nós vamos repensar também, porque a gente não pode ficar estagnado, precisamos sempre estar pensando nesses modelos, né? Como o Clóvis, como a Fernanda, como você, como o Reginaldo, como todos os docentes da área de direito ambiental, que querem uma efetividade maior do direito ambiental, né? A nossa luta continua, né? E vai continuar. Né? Pelo menos é isso que a gente pode continuar trabalhando, né? O Estado ecológico pode ser uma utopia, mas é uma utopia da realidade, que quer a transformação dos modos de vida, a transformação dos modos de produção, de entendimento e de relacionamento com a natureza. Talvez seja essa a resposta melhor, né, Fernanda? Então, seria isso. Mais algum questionamento por parte dos ouvintes? Caso contrário, eu vou passar então a palavra para os debatedores. Eu não sei se a Fernanda tem mais alguma questão. Se não, tá, pode falar. Na verdade, eu teria várias, mas acho que o professor já está aqui com a gente já desde as... e está cansadinho já. Mas foi uma grande oportunidade, aí, como sempre, de aprendizado. Só gostaria de agradecer, professora, pela presença e dizer que o senhor sabe, né? Não fui sua orientanda, mas de longe também sou uma fiel aí, estudiosa e leitora das suas proposições em matéria de direito ambiental. O senhor sabe disso e é uma admiradora. Obrigada pela presença. Fico muito feliz de poder ter debatido com o senhor aqui. Muito obrigado, Fernanda. Eu que admiro muito você, está escrevendo muito bem, tem muita coisa boa. Nesse último livro seu, eu comprei, estou fazendo a leitura também. O meu parceiro de autoria, o Patrick, gosta muito do seu trabalho. Da mesma coisa o Clóvis, que eu conheço ele há muito tempo, né? E todos, o Reginaldo, a Silvana, são pessoas que querem realmente essa metamorfose, que se faça a transformação com a evolução do direito ambiental, né? Então, agradeço muito toda a fala, toda a discussão e fico à disposição, Clóvis. Qualquer hora voltamos a ter novos eventos aí, e um abraço a todos os participantes que estiveram aí junto conosco, ouvindo essa discussão, né? Perfeito, professor. Eu agradeço a sua disponibilidade, né? Reitero, né, minha admiração, minha gratidão, e, enfim, eu não sei se o professor Jefferson está aí, gostaria também de fazer sua despedida.
De qualquer maneira, né, obrigado a todos pela presença. Lembrar que nós estamos colocando online os nossos eventos, né, para que fiquem disponíveis para consulta posterior. Acho que isso é importante, porque a gente chega em outras pessoas, né, a gente consegue disseminar um pouco o conhecimento e os nossos debates. Professor Jefferson. Bem, professor Morato, estava aqui atento, né, acompanhando o debate, suas colocações. O senhor sabe que eu sou processualista, né? Mas sou um processualista que gosta muito de literatura, por exemplo, né? Já recebi algumas pauladas em função disso, né? Lembro, numa ocasião, inclusive, de um querido colega, né? Hoje amigo, né? Mas que, à época, num debate, disse peremptoriamente que essa tentativa de união de literatura e direito e processo era fadada ao insucesso, e hoje acabou reformulando um pouco isso, né? Eu fui orientado pelo professor Ovídio Batista da Silva, né? Então tenho muito a herança da discussão do romanismo também, que ele trouxe. O professor Pilates esteve conosco há algum tempo, eles têm algumas interlocuções, né, na produção, principalmente teórica, né, desse debate. O professor Ovídio era um amante da filosofia, né, não era lá um apaixonado por literatura. Então, apesar de nós, processualistas, né, termos, por vezes, essa pecha de exacerbadamente pragmáticos, né, eu me considero aí um processualista aberto, né, a todas as questões, até porque escrevemos sobre processos voltados para a nossa área de concentração aqui, né? E volto a dizer, as suas obras realmente são muito importantes para o programa, né? Os nossos discentes empregam como referência, né? E acho que o debate foi muito produtivo, realmente, especialmente nessa ideia de tentar construir um novo paradigma epistemológico, né, de ambiente, que é um grande desafio, e como o senhor colocou mesmo, né, professor, é algo a ser arquitetado, né? Não há uma resposta ainda, mas eu acho que esse é o grande combustível da pesquisa, né? É a angústia. Não há pesquisa sem angústia e nem sem dor, né? Nós só produzimos ciência com uma certa dor. Então, essa incerteza, essa ausência de um novo paradigma nos anima, de alguma maneira, a tentar alcançar contributos, né, para que, através do debate, da contribuição de todos, nós possamos, quem sabe, ver surgir esse novo conceito, né, essa nova plataforma, esse novo paradigma mesmo, né, no sentido de romper o passado. Como diria o Antônio Gramsci, eu acho que mais do que nunca, nesse momento de crise humanitária, né, eu acho que vivemos uma crise humanitária mesmo pelas circunstâncias, né? Há aquela situação, dizia o Gramsci, que o velho não morreu e o novo não nasceu ainda, né? E aí eu acho que a ciência tem lugar e pode contribuir. Agradecido novamente aí pela presença, professor. Muito obrigado, Jefferson, e agradeço a sua fala, né? Fico animado, né? Que a gente sempre trabalhou com mudança. Eu acho que a gente tem que pensar, tem que ter cabeça aberta. Isso é uma das coisas mais importantes na vida, né? Você ter a cabeça aberta. E fico até lisonjeado, porque a gente consegue querer continuar fazendo a pesquisa ainda com esse combustível que você falou, que é a mudança que o direito ambiental, Jefferson, exige, né? Ele exige que o pensamento não fique só na mesmice, avance também, né? E então eu até vou citar o dano ambiental, que eu fiz a minha obra. Minha obra era discutir o dano moral ambiental, que já era difícil em 99, né, quando eu defendi minha tese. O dano moral ambiental tem a ver com equidade intergeracional, né? Tem a ver com dano coletivo, com olhar para o futuro, né?
com um valor que está ligado a uma carga de qualidade de vida, né? Isso tudo me inspirou para fazer a tese, né? É assim, eu fico muito recompensado, que hoje eu vejo lá no STJ, tudo isso, aplicando o dano moral ambiental, né? E então é uma mudança, é essa mudança que nos instiga a continuar trabalhando, né? Eu mesmo estava falando com o Clóvis, ele trabalhou no TCC dele sobre inversão do ônus da prova na área ambiental. Hoje já é julgada, é súmula, né? Não existe uma lei própria que trate do assunto, mas já existe uma súmula, né? A gente tem que falar o juridiquês, né? Tem que falar o juridiquês com uma reflexão nos aspectos filosóficos e epistemológicos, que aí você consegue fazer o jogo de cintura, entendeu? Você consegue entender o problema e continuar pesquisando, né? Porque você tem motivo, você tem o combustível para você continuar. Falar, tem que fazer alguma coisa agora, porque temos que, de alguma forma, está difícil, mas e daí? Para todo mundo, né? Então, você continuar fazendo a mesma coisa, né? É isso aí. Professor Morato, nós temos procurado aqui no PPG, né, exatamente implementar esse propósito que tu colocas, né? A ideia de, sem abrir mão da profundidade teórica, né, dos aportes filosóficos do direito, e especialmente no ambiental, da ideia de interdisciplinariedade, mas, por outro lado, né, como foi colocado aí com o tema do dano moral e a pesquisa dos Clóvis, assegurar uma contribuição da academia para a sociedade, né? Eu acho que as transformações elas se perpetram exatamente com essa asseguração do compromisso teórico ingente, que isso é pressuposto, não há dúvida, né? Mas trilhando esse caminho de assegurar para a sociedade, né, uma transformação paradigmática, uma contribuição a partir da aplicação de uma tese, uma mudança, né, como acontece em várias circunstâncias, né? Eu, até falando da minha tese de doutorado, também tive uma inspiração concreta, né? O que, aliás, é raro nas teses, né, professor? Em geral, o estudante parte de uma perspectiva teórica que entende inovadora ou que possa servir como alicerce, né, profícuo para desenvolver a pesquisa, e depois vai buscar as contribuições dessa pesquisa teórica à sociedade. Eu vejo que o meu caminho, o seu também, foi inverso, né? No sentido de primeiro identificar a angústia da concretude, né, aquele estranhamento pragmático, para depois, então, implementar o trilho teórico, digamos assim. Muito bem, muito obrigado, e agradeço mais uma vez aí a recepção e também esse contato aí que nós estamos tendo com vocês, né? Vocês vão ter uma equipe ótima, né? O Clóvis, a Fernanda, e outros que eu conheço aí, na UNO Chapecó, os meus amigos da UNO Chapecó, a Silvana, o Reginaldo, né? E é isso, estamos trabalhando na pesquisa do direito ambiental. Esse ano tive a tese da Camila, sensacional, ganhou a tese melhor prêmio CAPES 2019, né? E eu, como orientador, fico muito satisfeito, porque tem que fazer parceria com os alunos, né, professor Jefferson? Nós temos que trabalhar junto com os alunos, né? E a Camila também foi uma pessoa que conseguiu levar o seu conhecimento para um conhecimento profundo, né? E trouxe muita novidade. Eu fico muito orgulhoso, né? Esse é um orgulho do professor, esse é o melhor combustível, o orgulho de você conseguir ajudar, né? E estar junto com essas pessoas, que são muito pessoas inteligentes, que deve ter muitos alunos sensacionais aí no curso de vocês, para vocês trabalhar junto com eles, orientar,
lapidar, né? E trazer mais um orgulho aí para vocês. Esse é um bom caminho. Parabéns a todos vocês, viu? Tá legal. Eu aproveito essa fala para agradecer a coordenação da Caroline, né? Que justamente a nossa doutoranda, minha orientanda, já foi orientanda do professor Jefferson, e representa bem os discentes aí da pós-graduação nessa fala de vocês, né? E essas coisas que a gente vai construindo. É um belo café, muito obrigado a todos. Estou com o meu café aqui, tá, para simbolizar nosso final de tarde. Tá, um grande abraço, muito obrigado a todos. Professor Jefferson. Professor Clóvis, só fazer uma referência importante. Vem aí uma obra da Caroline, né, que eu não tenho dúvida vai ser paradigmática, né? Provavelmente já sai esse ano sobre um tema que ainda ninguém versou no direito ambiental brasileiro. Vou deixar na expectativa aí, mas será uma referência, não tenho dúvida. Contando meu segredo, professor. Então, no meu nome, em nome dos meus colegas, dos discentes aqui do PPG, da UFSC também, nós agradecemos, né, porque podemos beber dessas fontes diretamente, nós somos o que somos, e vocês foram o que foram por conta dos mestres, né, que vêm aprendendo e compartilhando. Isso é extremamente importante. Gratidão por isso a todos vocês. Agradecemos a participação de todos, dando encerramento, então, ao evento, né, a coordenação do evento, todos os organizadores. Agradecimento especial ao professor, ao palestrante, Dr. José Rubens Morato Leite. Desejo uma excelente noite a todos e a todas. Aguardamos vocês nos próximos Cafés com Pesquisa. E caso algum dos debatedores queira dar um tchau final, estamos encerrando por aqui. Tchauzinho. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, professora. Muito obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Abraço a todos. Café. Boa noite.